Se você veio até aqui esperando uma resposta, se Xavi ficar, é bom ou não é, talvez você saia decepcionado. Primeiramente, que se você veio até aqui, você não teve tanto trabalho assim, né? Se você está inscrito no canal, normalmente eu estou na página inicial. Se você não está inscrito ainda, se inscreve aí, olha a deixa. Meu povo, sinceramente, eu não tenho certeza se é uma boa o Xavi ficar ou não. Pela caminhada que nós fizemos, né? Eu e vocês até aqui, analisando cada jogo do Barcelona, eu já falei várias vezes que eu acho que esse time chegou no limite e talvez tenha chegado. Então, se chegou no limite, se esse time em algum momento alcançou o seu limite com o Xavi, esse limite foi baixo, e aí ele não merecia ficar. Se esse time pode ir mais longe, como mostrou aí nos últimos 2, 3 meses, e terminou, acho que bem, acho que caiu de forma que dá para pensar que esse time poderia ter ido mais longe na Champions e contra o Real Madrid, talvez seja uma boa o Xavi ficar. Vou mostrar alguns pontos, falas principais, frases principais que disseram hoje o Xavi e o Laporta, para vocês, antes de eu dar minha opinião, isso foi só um título para vocês ficarem por aí. O Laporta disse que o Xavi transmitiu confiança no projeto, que está motivado, que esse projeto já é vencedor e que pode continuar ganhando, que a estabilidade é muito importante para o sucesso, isso para mim é muito importante, que o Xavi tem um barcelonismo incontestável, que sempre pensa no que é melhor para o Barcelona, que o time é muito jovem, os jovens precisam dessa estabilidade, que está só na metade deste projeto, que os jovens precisam de uma referência, que tem total confiança da direção e que espera aqui também da torcida, que está convencido que esse time pode ganhar ainda mais e que é a melhor decisão para dar estabilidade no projeto, que é um orgulho pelo que o Xavi é como homem, como conhecimento e como torcedor do Barcelona. O Xavi disse mais uma vez que é um homem de clube, que quer o melhor para o clube, por isso ele tinha tomado aquela decisão e por isso ele muda de ideia, que acredita também na estabilidade, que essa mudança de dinâmica fez ele acreditar no trabalho, que a reunião com Laporta durou 3 minutos para estar tudo decidido. Xavi ainda falou que o apoio da torcida e dos jogadores ajudou ele a mudar de ideia, que ratificar, mudar de ideia, é para os sábios, que mais que o Xavi disse? Que sente que o que ele disse em janeiro foi errado, já que ele mudou de ideia, e que os jovens acreditarem e também que o plantel acreditar e dar apoio fizeram ele mudar de ideia. O Xavi ainda falou sobre a Liga dos Campeões. Acha que o time melhorou muito, que há 2 anos parecia que estava longe de competir, por exemplo, que ia no campo do Bayern de Munique e que mostrava que não estava à altura, e que dessa vez mostrou que pode competir com os grandes da Europa. As principais falas do Xavi e do João Laporta. Tem mais algumas coisas aqui do João Laporta, que está tentando o 1 para 1 de La Liga, né? O fair play financeiro para poder contratar melhor, para dar mais reforços ao Xavi na próxima temporada. Também disse que, por ser o Xavi, ele teve a oportunidade de pedir demissão e de continuar, que se fosse outro, o clube não teria essa consideração e teria mandado ele embora lá em janeiro, e que esse fim de temporada gerou uma faísca no barcelonismo e não quer que essa faísca se apague, e essa faísca foi gerada pelo Xavi. Foram as falas dos dois. Tem muitas coisas aqui que eu acho que ajudam a explicar tanto a decisão do Xavi como a do Barcelona de mantê-lo no comando. Cara, quando o Xavi chegou, o clube estava muito mal, o time estava muito mal e ele conseguiu melhorar. A segunda parte da temporada 21-22 é muito boa, tirando aquele jogo com o Frankfurt, né? O Barcelona ganha bem do Napoli fora de casa, o Barcelona ganha de 4-0 do Real Madrid fora de casa, o Barcelona ganha de 4 do Atlético de Madrid, ganha de 4 do Atlético de Bilbao. Realmente estava jogando bem naquela segunda parte de temporada o Barcelona. Na temporada 22-23 chegam reforços e o time deixa de jogar tão bem assim, especialmente com a bola no pé, tem aqueles problemas defensivos em uma data FIFA que muitos jogadores de defesa se machucam e o time é eliminado da Champions. No famoso jogo das mãos, né, da Inter de Milão, uma mão que tirou um gol do Barcelona e a mão do Dumfries que não foi marcada, aquele empate, depois o Barcelona não venceu no Camp Nou e foi eliminado, mas ganhou o Campeonato Espanhol com 10 pontos de vantagem sobre o Real Madrid, com uma defesa quase que intransponível, e nesta temporada a defesa piorou e o ataque não melhorou. E aí já nos últimos 2, 3 meses sim, né, a defesa funcionou bem melhor, embora tenha tomado aí, se for juntar Paris Saint-Germain, Real Madrid e Barcelona, tomou 9 gols em 3 jogos, mas circunstancial, né? Porque precisava ir para frente de qualquer jeito, porque quando o Paris Saint-Germain ficou com um jogador a menos, mas a defesa nos jogos grandes, é verdade, tomou mais gols. Para mim, o grande problema, gente, é que esse time, eu acho que a forma de definir o Barcelona do Xavi é um time plano. É um time
que muitas vezes parece tocar a bola sem má intenção. Os times de futebol têm que ser mal intencionados, eles têm que ser envenenados. Quando eles tocam a bola, o adversário tem que se sentir em constante medo do que pode acontecer com aqueles passes, de para onde a bola está indo, sensação de perigo, e me deu a percepção em muitos momentos, tanto da temporada do 1-0, né? Foi a temporada do 1-0ismo, tanto essa temporada passada como a temporada atual, que esse time é pouco envenenado, que os toques do Barcelona são lentos, que tem pouca intenção no ataque, que esse time não dá a sensação de que está fazendo mal ao adversário muitas vezes. E disso eu não vi evolução, a não ser agora nos últimos meses, que realmente o time ficou muito mais insinuante, ficou mais solto, a ida do Rafinha para a esquerda melhorou, e eu acho que a entrada também do Sérgio Roberto, antes do Christensen, depois do Sérgio Roberto no meio campo, deu um pouco mais de consistência para soltar os jogadores, deu uma melhorada nos últimos meses. Mas talvez o problema seja que o Xavi, eu gosto das entrevistas, eu gosto de como ele explica futebol, eu entendo e aprendo muito futebol pela ótica dos treinadores, eu acho que é a melhor forma que eu pelo menos utilizo para aprender futebol é vendo o técnico falar, e quando eu vejo o Xavi falar do que ele quis fazer, do que ele queria fazer, de como que o adversário se defendia, de como que ia fazer para atacar, eu consigo ver tudo isso realmente no jogo, só não consigo ver o time fazendo. Então, talvez tenha alguma coisa que ou os jogadores não são bons o suficiente para entenderem a mensagem dele, ou a mensagem dele não é boa o suficiente para chegar aos jogadores, e que esse clube, esse elenco talvez poderia dar mais na mão de um outro técnico que conseguisse fazer essa mensagem chegar melhor. Mas o certo é que eu definiria o Barcelona do Xavi um Barcelona plano, um Barcelona sem a constante sensação de que depois que faz o primeiro gol pode fazer o segundo, pode fazer o terceiro, pode fazer mais, se o adversário não se cuidar e não tiver muitos antídotos, o que impeça talvez até esse adversário de atacar. Por outro lado, me pareceu em várias oportunidades também, que quando era atacado, o Barcelona fraquejava. Então, se atacasse o Barcelona, você tinha o seu prêmio. Se atacar o Barcelona, você consegue. Se pressionar muito o Barcelona, você vai fazer um gol. Eu vi o Celta de Vigo vir aqui fazer 2, o Alavés, que era o pior ataque do campeonato, fez 1 e poderia ter feito 3 ou 4 no primeiro tempo, o Almeria fez 2 no primeiro tempo, o Granada fez gol no Barcelona, jogando aqui em Barcelona, saindo com a bola desde o campo de defesa. Quantidade de gols que o Barcelona tomou no início das partidas ou no início do segundo tempo, sim, nos primeiros segundos, muito grande. Tomou 2 gols do Mallorca, depois tomou 2 gols do Granada fora de casa, enfim, foi um time muito vulnerável. A primeira parte da temporada, especialmente, um time muito vulnerável. Então, a sequência do Xavi, como torcedor, mas eu nunca fiz vídeo aqui para vocês como torcedor, né? Por mais que eu torça pro Barça, eu não esconda isso, eu sempre vim aqui tentar fazer vídeos de um jornalista que acompanha o dia a dia do Barcelona. Mas como um jornalista que acompanha o dia a dia do Barcelona, ainda que eu não torça, simplesmente pela história jornalística da coisa, dá muita vontade de torcer pelo Xavi. Pela pessoa que é, pela identificação que tem com o clube, pelo clube ser a vida dele, são 43 anos de idade, 27 dentro do Barcelona, segundo jogador com maior número de jogos, foi treinado pelo Van Gaal, foi treinado pelo Guardiola, foi treinado pelo Luis Henrique. Então, meu povo, ninguém entende mais de Barcelona do que o Xavi. Quem sou eu para entender mais de DNA cruifista, de posse de bola, de jogo de posição, do entorno do Barcelona, do que o Xavi? Eu não sou ninguém. E nem vocês, né? Todos nós só vemos de fora. Quem entende disso é o Xavi. E se ele acha que ele pode melhorar, e eu acho que ele entende não só mais de Barcelona, ele entende muito mais de futebol do que a gente, eu sempre parto do ponto de que os técnicos e os profissionais que estão dentro entendem mais do que eu, porque eles têm obrigação de entender mais do que eu, né? Pela quantidade de informação, quantidade e qualidade de informação que eles têm que entender mais de futebol do que quem vê de fora. Então, se ele acha que dá para melhorar, se dentro do Barcelona, a diretoria, o Deco, que é o responsável pelo futebol, acham que dá para melhorar, então vamos ver se dá para melhorar. Eu torço, como jornalista que acompanha o Barça, mas também como torcedor, de que dê certo. Porque eu acho mais legal que dê certo. Por que eu falo como jornalista que acompanha o Barça? Porque eu acho mais legal que dê certo com o Xavi do que dê certo com o outro. Pela história, sabe? Pela história envolvida na coisa, pelo sentimento envolvido na coisa. Então é melhor que dê certo o Barcelona do Xavi do que o Barcelona do Hans Flick. O Hans Flick não tem identificação com o clube. Então, como história jornalística, isso. Eu temo de que seja o limite desse time, e o que a gente esteja vendo seja esse tipo a agonia final de um paciente
por pior que pareça assim, mas sabe, que dá aquela levantada esses últimos meses, e não que seja o recomeço de alguma coisa muito boa que vai ter pela frente. Porque eu não vi melhoras constantes, eu vi melhoras esporádicas no time. Eu não acho que o Barcelona fez isso daqui. Acho que fez na temporada 21-22. E depois eu acho que sempre teve seus altos e baixos. Mas, se na próxima temporada o Barça puder usar, o que ainda não está certo, tá? O 1 para 1 do fair play financeiro de La Liga. Se ele puder contratar, se ele puder trazer jogadores que o Xavi quer, com características que o Xavi quer, acho que a gente talvez veja um trabalho mais autoral. O Xavi vive repetindo que é um homem de clube, é um homem de clube, é um homem de clube. Talvez ele tenha que engolir vários sapos, aceitar várias situações que ele não queira. E talvez, se ele tiver um pouco mais de autonomia, a gente possa ver esse senhor, que eu acho que entende tanto de futebol, colocando as suas ideias mais em prática do que ele conseguiu até aqui. Tem alguns fatores aqui, né? Sobre o trabalho dele. Parte tática de como ataca e como defende, mais ou menos isso que eu trouxe. Tem um pouco de partes individuais. O Xavi, por circunstâncias, teve que apostar muito nos jovens. E isso é a melhor coisa do trabalho dele. O que ele fez com Lamine, com Pau Cubarsí, com Fermín Lopes. Lembrando, o Fermín era um jogador para o time B. Ele desenvolveu muito esses garotos, deu moral, colocou para jogar. Eu acho que vai acontecer mais na próxima temporada com o Héctor Forte e com o Marc Casadó, são os dois próximos. E aqui entra um outro ponto que e também talvez com o Marc Guiu, que é um jogador da casa, que conhece, que está adaptado e que vai disputar a posição com o Vitor Roque. Hoje na entrevista, eu não tive a oportunidade de perguntar, eram muitos meios de comunicação e tal, o Barcelona limitou as perguntas, então eu vou tentar perguntar no domingo, no final de semana, para o Xavi sobre a questão do Vitor Roque, né? Porque até então era uma coisa que não era interessante perguntar para o Xavi porque ele não estaria, né? O Vitor Roque chegou aqui no início de janeiro, no meio de janeiro o Xavi disse que ia sair, então não tinha muito por que perguntar quais os planos do Xavi para o Vitor Roque na temporada que vem. Agora faz sentido, porque agora ele será o técnico do Vitor Roque na próxima temporada. Então assim, o Xavi desenvolveu muitos jovens. O Xavi entende que se o jovem está bem e tem espaço, ele coloca jogadores jovens para jogar. E talvez isso aconteça com o Vitor Roque a partir da próxima temporada. Eu estou falando do Vitor Roque especificamente por ser um brasileiro, vocês são meu público brasileiro, e eu sei que tem muita gente muito preocupada com o que vai acontecer com o Vitor Roque, como se o Xavi não gostasse dele. Eu acho que o Xavi gosta de bons jogadores que se adaptam ao sistema de jogo dele. E não vale a pena mudar o sistema de jogo do Barcelona pelo Vitor Roque. O Manchester City adaptou o sistema dele, não mudou, mas adaptou o sistema dele ao Haaland, que teve que se adaptar muito mais ao Manchester City do que o contrário, inclusive. Então, se o Vitor Roque for um jogador que não combina tanto com o estilo de jogo, mas que faça entre 40 e 60 gols por ano, é uma coisa. Se ele não vai entregar essa quantidade de gols, ele vai ter que se adaptar. Então, ele chegou de um futebol diferente, de uma cultura diferente, os domínios, os controles, quantos toques dá na bola, as participações no jogo, quantas vezes participa do jogo, tudo isso ele precisa aprender. E eu acho que é tema para a próxima temporada e vamos ver se o Xavi conta com essa evolução, se o Xavi está vendo essa evolução no Vitor Roque, que eu acho que é necessário, eu acho que também não está pronto para jogar. E eu acho que foi um erro trazê-lo agora, porque acho que o Barcelona não precisava de um atacante para o futuro, o Barcelona precisa de jogadores para o momento. E o Vitor Roque talvez seja um grande jogador para o futuro, mas a situação do Barcelona faz com que ele necessite de jogadores de desempenho imediato. Então veremos se na próxima temporada é a ideia do Xavi de que ele fique, se o Xavi já tem isso claro, se ele vai querer expor isso ou ser emprestado para ganhar tempo, para ganhar rodagem, para ganhar experiência no futebol europeu, jogando em uma equipe similar ao Barcelona, por exemplo, o Vitor Roque no Girona, disputando Liga dos Campeões, com um estilo de jogo parecido, talvez não seja uma má ideia. Não sei se o próprio Girona quer, mas simplesmente levantando aqui uma bola. Então veremos as cenas dos próximos capítulos com o brasileiro e também com o Rafinha, né? Que está jogando fora da posição dele. O Rafinha com ponta direita, canhoto, tem o Lamine Yamal aparecendo por ali. O Rafinha só completou 6 jogos desde que chegou ao Barça, quase 2 temporadas, de poucas vezes 90 minutos. É claro que o jogador também quer jogar mais do que isso e veremos também qual que vai ser a postura do Rafinha e do Barcelona, se pro Rafinha está tudo certo jogar essa quantidade que ele está jogando, na posição que ele está jogando, se ele vai querer jogar mais, como que vai ser a relação dele também. Então, a partir de agora tem muita coisa individualmente que a gente precisa ver como que vai funcionar. Chegada de um camisa 5 é o principal reforço para a próxima temporada, vai jogar com Christ, ser improvisado por ali, vai jogar com Sérgio Roberto e Gundogan. Se chegar Bernardo Silva, por exemplo, o Barcelona tem para o meio campo Fermín, Pedri, vai ter o Gavi de volta e o Bernardo vai jogar como meia ou vai jogar
como um atacante pela direita, como joga no Manchester City, posição que hoje é ocupada pelo Lamine. Então tem muitas perguntas que a partir de agora, como a gente já sabe quem é o próximo técnico, que a gente vai descobrindo com o passar do tempo, das semanas, tanto que o Xavi disser, como também pelas decisões que o clube tomar. Você vai manter os Joãos, você vai fazer alguma questão de contratar João Cancelo ou João Félix ou não. O João Félix eu sei que não era um jogador que o Xavi queria, e como não tinha outra condição de trazer outro, a situação financeira era a que era, ele aceitou e trabalhou com o João Félix, assim como o Xavi, por exemplo, não queria o Neymar, e o Barcelona queria contratar o Neymar, apesar do técnico não querer. Enfim, tem muitas coisas para ver daqui para frente. Eu gosto muito do Xavi, tá? Eu respeito e adoro a história dele com o clube. Eu gosto das ideias dele de futebol, ele fala, eu entendo, e eu torço para que dê certo. Agora, eu não sei se é a melhor. Eu não sei se esse time bateu no limite e está extra motivado no final de temporada e fez alguns bons jogos, né? Jogou bem. Contra o Paris Saint-Germain, enquanto teve 11 contra 11, o Barcelona jogou ou igual ou melhor que o PSG, teve alguns minutos piores. Contra o Real Madrid, nos 2 jogos de La Liga, o Barcelona jogou igual ao Real Madrid, perdeu 2 jogos nos acréscimos no segundo tempo, 2 jogos que poderiam ter caído para qualquer lado. Na Supercopa, sim, o Barcelona foi atropelado pelo Real Madrid, mas os 2 jogos de La Liga não. Jogou muito bem contra o Atlético de Madrid os 2 jogos, jogou bem contra o Napoli, fez alguns bons jogos. Veremos se isso vai ser esporádico ou se vai ser isso e mais na próxima temporada, que é o que o time vai precisar. Enfim, meu povo, eu não respondi nada de vocês. Se vocês vieram aqui e saíram com mais dúvida, desculpa, mas é porque eu também não sei. Também não sei. Só, repito, quem está lá dentro tem mais condições de saber do que eu. Xavi, Laporta, Deco. Esses. Bom, e tem mais gente, mas esses são os principais. Eles têm mais condições de saber do que eu. Eles têm mais informações, eles têm mais conhecimento, eles têm mais vivência de futebol que eu. Se eles acham que vamos ver se eles estavam certos ou não. E o futebol vai dar as notas no final da próxima temporada. Veremos, meu povo. É isso daqui, hein? Um beijo para vocês e até a próxima.